Bom dia, meus amados irmãos. Eu sempre gosto de tocar quando vou falar no congresso. A música tem me acompanhado a vida toda e tem sido assim algo tremendo. Desde quando eu me entendo por gente, né? Eu estava quieto no meu canto lá em casa. Eu tinha uns 12 anos para 13 anos e um primo da minha mãe, que morava em Belém, foi passar uns 2 meses lá. Ele era técnico de vôlei, né? E foi passar um tempo lá e ele tocava violão. E eu olhei aquilo, ele tocando violão, eu achei tão bonito. Poxa, me ensina aí e tal. Ele me ensinou umas 2 notas. E eu quero dizer para vocês que minha família toda, desde o meu avô já está com o Senhor há muitos anos, era presbítero da Igreja Presbiteriana Central em São Luís, né? Antônio Alves Martins, né? Fontes Martins. Então ele era presbítero. E minha mãe cantava no coro, né? Minha mãe, quando a gente fazia o culto doméstico lá em casa, né? Que ela ia cantar Fortalece a Tua Igreja, né? Ela cantava Fortalece a Tu, sempre cheio de vibratos, né? E eu ficava, puxa, que interessante, como é isso, né? Então, a gente foi eu, o meu irmão, né? Que hoje é pastor titular da igreja onde eu sou o pastor auxiliar. Ele tem 40 anos de ministério, meu irmão, né? E temos um tio que... Tem alguém aqui de Fortaleza? Não, né? Que a gente encontra. Então, meu tio, pastor Otoniel Martins, jubilado, pastor da Igreja Presbiteriana Central em Fortaleza. Então, a família sempre muito envolvida, né? E na época em que nós estávamos morando num bairro mais para o centro, e aí depois meu pai e minha mãe, não, vamos morar num outro bairro, conseguiram comprar uma casinha lá num bairro chamado Coab, né? Que tinha naquela época financiamento, né? E não tinha nenhuma igreja perto. Oxe, e agora? Aí a gente, adolescente, 12, 13 anos, né, 14, como é que a gente fazia? Tinha que esperar o famoso ônibus, na época, que era só o que tinha, e era meia hora para o ônibus chegar para ir para o centro, então aquilo desmotivava. E o que aconteceu? Aí meu irmão, então, começou a estudar numa escola agrotécnica, e lá ele conheceu um colega que disse, ei, tu é evangélico? Vai domingo lá na nossa igreja, onde é? Em tal, ixi, não é tão longe, mas fica escondida, vai lá. Aí ele foi. Quando ele chegou lá, tinham 2 jovens tocando, um tocando contrabaixo e outro tocando guitarra. Ele, eita, nossa, vai gostar de saber disso. Aí ele chegou em casa e me disse, rapaz, eu fui numa igreja presbiteriana. Onde é essa igreja? É escondida, você tem que descer ali assim. E tinha gente tocando guitarra e contrabaixo. Eu queria ver, eu queria ir lá, eu queria. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a música foi o meu atrativo. Hoje eu sou pastor. Foi a música que me levou para a igreja para me ser ministro de música. E não somente eu, o meu irmão também. Dali ele começou a tocar e foi chamado e foi para o seminário. Depois eu. Minha irmã também. Ela é presidente do departamento infantil e toca e faz uma opção de coisa. E esses amados irmãos estão até hoje na igreja. Estive com um deles agora, está com 70 anos. Estive gravando com ele essa semana, né? E ele disse, poxa, pastor Noaci, né? Ele me conhece desde... E ele dizia, poxa, que legal, né? A caminhada da gente. Olha como a música, como Deus usou a música para desenvolver o nosso ministério na igreja, né? Ele é presbítero hoje de igreja, né? Então, assim, fiz questão de tomar a liberdade de contar um pedacinho da minha vida aqui para vocês verem como a música é importante, não é? Ontem eu fiquei tão feliz que o meu amado irmão foi me contar de um congresso em 2001, eu acho, por aí, lá em Recife, na Igreja Presbiteriana das Graças, um congresso Norte e Nordeste, promovido pelo Conselho de Enologia. Quem estava na direção era a nossa saudosista Suênia Ximenes. Ela, e quem estava também fazendo parte deste conselho, escuta esse nome, Parcival Módulo. Olha o nome do cidadão. Maestro competentíssimo, que hoje é um dos diretores de música do Mackenzie, maestro de orquestra. E Deus me olhou assim e disse, vem cá, Noaci, tu vai dar uma palestrinha lá nesse congresso. E ontem ele estava recordando, quase 24 anos atrás,
desse congresso que nós nos encontramos lá. Então, para você ver como é importante. E hoje ele está com a filha, com uma irmã amada ali, né? Da igreja dele também. Enfim, para você ver, gente, como a música é importante. Tragam seus filhos para a igreja. Sabe por quê? Que eles passam o dia todinho. Ei, linda! Olha, que bonita mocinha. Fica escutando uma opção de música durante o dia, né? Por mais que não queiram, vão andando na rua, tem um carro de som. Oxe, não dá. Porque se você passa perto de uma poça d'água e não tá com um mau cheiro, o que é que você faz? Você não respira, né? Mas o ouvido não dá para você tapar. Você tem que botar o... Se você estiver com a mão ocupada, você é obrigado a escutar. Se vem uma claridade ali, uma luz, você não quer ver, você fechou o olho. O ouvido não tem como. Então, por isso, nós temos que sempre colocar à disposição dos nossos filhos a boa música. Ah, como é bom poder aos pés da cruz depositar. Vencedores por Cristo, né? Que veio que na época eram só os hinos, né? E veio daquele festival lá nos Estados Unidos, né? Que o pessoal se reuniu naquela época, foi uma revolta muito grande. Os músicos populares, não cristãos, se reuniram de Woodstock, festival de Woodstock, se reuniram num campo lá, tocando violão e tal. E aí, muita gente que depois veio aqui para o Brasil, que estava nos Estados Unidos, viu aquilo e disse: a gente tem que fazer uma música leve. Aí começaram a fazer essas músicas, né? Se eu fosse contar o que de alguém ouvi, poderia um detalhe esquecer. Você sabia que a nossa igreja presbiteriana, ela tem uma editora, Cultura Cristã, editora muito séria, muito rígida. E o revisor e editor-chefe, o nome dele, olha o nome dele, ele é uma pessoa muito exigente, muito séria, Cláudio Marra. Ele é marra, viu? Ele é uma pessoa muito criteriosa. Mas quem é o pastor Cláudio Marra? Ele foi cantor do Vencedores. Que coisa linda. Quando eu encontro com ele, Cláudio, vem cá, ele me abraça. Ele já está com 70 e poucos anos. Ele, meu irmão, reverendo Noaci. Poxa, Cláudio, ver você, saber que você foi do Vencedores. E o Vencedores edificou também a minha vida, como nós cantamos aqui, né? Cantamos música do Jorge Camargo. Eu estive com o Jorge Camargo há uns 4, 5 anos atrás, gravando um DVD, na época que se gravava DVD, né? Lá no Mackenzie. E a gente conversou bastante. E aí Cláudio dizia... O Jorge Camargo, na verdade, dizia para mim: olha, vamos continuar a fazer música como o Vencedores fazia, como o nosso querido, saudoso e que foi uma pessoa que eu aprendi muito, Sérgio Pimenta. Gente, que coisa maravilhosa. As harmonias de Sérgio Pimenta. Depois você bota na internet Sérgio Pimenta, para você ver ele tocando violão e cantando. Já falecido há muitos anos, 30 anos. E eu escutava aquilo, o que é isso? E a música me edificou. E a música nos edifica. A música, ela passa uma mensagem teológica, mas ela passa uma mensagem musical, uma mensagem que move os nossos sentimentos, né? E eu me lembro de muitas canções. E eu quero fazer uma canção aqui que eu estava conversando com o Jorge, lá em Recife. Ele foi fazer um trabalho lá e eu fiz a apresentação dele. Depois a gente também conversou com o João Alexandre. Aí o João disse para mim: meu pai, Zanassi, as tuas harmonias são diferentes. Eu falei: eu aprendi muito com o João Alexandre, desde a época daquele vinil Eram 12, não é? Que o Guilherme Kerr chamava de Eram Dose. Porque se você estudar a vida dos discípulos, é como a nossa, eram dose, certo? Então eu aprendi muito. E ele falou: temos que continuar fazendo músicas com uma boa harmonia, com uma letra, com uma poesia teologicamente bem fundamentada. Aí ele disse: o compasso 3/4, uma valsa. Aí eu nunca fiz valsa. E eu fiz. E essa valsa, ela segue
que eu compus, ela segue um pouquinho a estrutura, sabe, literária, lá do Sermão do Monte, né? Que usa uma estrutura literária chamada de anáfora, que você começa sempre, né? Você tem uma questão técnica, que começar a estrofe sempre com uma mesma palavra. Bem-aventurados que mansos, bem-aventurados que choram, né? Então, anáfora e outras, ela completa também e puxa a outra frase com uma mesma palavra, né? E eu acho que a nossa vida é isso aqui, ó. Diz assim: não retribui-me os erros, nem pesa os meus pecados. Antes perdoa, esquece, tece em mim o seu querer. Não guarda eternamente e nem retém para sempre a sua santa ira, e mira em mim o seu perdão. Não me faz ser consumido, por ela é precedido a sempre perdoar. Assim é a sua misericórdia, para sempre e sempre em mim. Não me vê como mereço, conhece-me o avesso, mas elas do secreto veto do bom proceder. Não olhe os meus fracassos, nem leve em conta os passos, esquinas que cruzei, andei como bem quis. Não me faz ser consumido, por ela é precedido a sempre perdoar. Assim é a sua misericórdia, para sempre e sempre em mim. Não é a misericórdia de Deus? Ele diz que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Não, Deus não está com amnésia. Ele não leva em consideração os nossos pecados. Ele não nos faz ser consumido. A sua misericórdia precede a sua atitude e nos perdoa. Isso é muito bom. Essa é a misericórdia de Deus. Deus é bondoso e Ele faz isso. Sabe por quê? Porque Ele é fiel a si mesmo e Ele é um Deus amoroso. É o nosso Abba Pai. Ele lembrou de uma música. Ontem ele chegou para mim com uma apostila, né? Não sei se essa apostila ainda é daquela época, não sei. É? Gente, ele trouxe a apostila desse congresso. Ele me mostrou: reverendo, essa música. A música que eu compus. Meu filho estava aqui ontem, mais alto que eu. Eu estava levando meu filho para a escola. Ele tinha 6 anos. Aquele grandão tinha 6 aninhos. Aí eu fui chegando na igreja e Deus moveu o meu coração. Deus dizia para mim: o meu povo quando canta, eu ouço. Eu estou presente no louvor do meu povo. Poxa Deus, que tema bonito. A gente precisa entender isso. E tem uma música que talvez alguém conheça, ele, né? Outros aqui. O Senhor é elevado entre os louvores de um povo que proclama o seu poder, entre mãos que se erguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor, procurando sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só Tu és Deus. Ó, refrão: glória e honra
majestade, digno de louvor, glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, majestade, somente aquele que é o autor das nossas vidas. E ele se manifesta quando você, quando eu, quando a igreja canta. E olha como é legal, o Senhor é elevado entre os louvores de um povo que proclama o seu poder. Só isso não, entre mãos que se erguem, eita, levantei as mãos, entre vidas que se prostram. Porque a adoração no Novo Testamento, o grego é proskunel ou proskunel, né? E o que significa isso? Vou parar de tocar, senão eu vou ficar tocando aqui direto. Aí a gente precisa conversar também um pouquinho. Adoração, proskunel, sabe o que significa? É prostrar-se. Mas é só isso? Não. Quem tem bichinho de estimação aqui em casa? Um cachorrinho. Ela não tem não um cachorrinho em casa? Não tem, né? Olha a cara dela. Olhou assim para ti e disse: não tem um cachorrinho. Ó. Sabe o que acontece quando a gente tem um bichinho de estimação em casa? É normal, vocês já viram isso. Você sai para trabalhar, você passa o dia todinho na rua. Quando você chega no final da tarde, no começo da noite, você vai chegando, que você abre a porta, o que o cachorrinho faz? Ele vem correndo para cima de você de felicidade, não é? Vem com o rabinho, tic, 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 tic. Aí você estende a mão, o que ele faz? Ele lambe a tua mão, ele beija a tua mão. Ele não quer saber se você trouxe presente, ele não quer saber de nada, ele está feliz com a tua presença, ele está ali. Proskunel é uma expressão que remete a isso no grego. No grego, a expressão proskunel refere-se a como se fosse um cachorrinho beijando a mão do dono. É prostrar-se, é humilhar-se em alegria, em felicidade. Para você ver o que é adoração. Quando nós estamos adorando a Deus, nós temos que estar assim, prostrados, humildes, mas felizes, alegres com a presença deste que é o nosso Pai, é o nosso Deus. Eu vi ontem na internet algo interessante. Eu estava passando lá para ver as mensagens e tal, e eu vi uma mensagem que não sei quem foi, disse assim: de ontem para hoje, em torno de 144 mil pessoas não acordaram no mundo. Simplesmente faleceram durante a noite. Eita, fizeram uma pesquisa, a média. Puxa, interessante. Mas nós estamos aqui. Sabe por que você está aqui? Porque a graça e a misericórdia de Deus foi renovada sobre a tua e sobre a minha vida. E se isso foi, o que acontece? Nós temos que adorar a Deus. Eu queria, a nossa palavra não vai ser longa, até por causa do nosso horário, né? Mas eu queria pedir para meu amado, querido irmão, colocar aqui o meu site, anoacifontes.com.br. Eu tenho alguns livros, depois você pode entrar no site, você pode adquirir alguns livros, né? A teologia do canto congregacional. O que é doutrinariamente um canto congregacional? A teologia, você vai entender, certo? Eu falo, esse é o lançamento, eu coloquei ele na editora semana passada. Tem o segundo livro, que é Do Templo ao Streaming. É a narrativa bíblica orientando a transmissão do culto. Como é? A Bíblia orienta a transmissão do culto? Orienta, você sabia? Mas teve um pastor que disse: não, meu irmão, peraí, não vai falar besteira, cuidado. Naquela época não tinha tecnologia. Como é que você está dizendo que a narrativa bíblica orienta a transmissão do culto? Orienta. Você quer ver um pequenino exemplo, rapidinho, sobre isso? Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, o que Isaías disse? Olhem para a cruz. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Pessoal da mídia, a câmera é um plano aberto, mostrando a grandeza e mostrando o púlpito, a cruz, aquilo que vai acontecer nessa parte principal, que é a ministração. É um plano aberto. Isaías viu a presença do Senhor.
Mas logo depois Isaías disse: serafins estavam por cima deles e tinham 6 asas. Opa, peraí. Ele viu um plano aberto, gigantesco, maior do que esse céu, que é a sublimidade e o trono de Deus. Gente, foi Deus que criou o céu. Ele está acima disso ali, da nuvem. Isaías viu assim, Isaías não sabia o que contemplar. Mas de repente Isaías, a câmera de Isaías, que eram os olhos, fez isso, ó. Ângulo fechado, para mostrar os serafins. Mas espera aí, assim, tu tem certeza que Isaías fez isso? Tem, que ele diz, eles tinham 6 asas. Como é que Isaías contou? Porque o ângulo fechou. Ele diz ainda, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés. Então a câmera fez isso, ó, a câmera dos olhos de Isaías. Tá, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. Só isso não. Aí Isaías disse: ai de mim, que eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, Senhor, eu vi a tua glória. Acabou-se minha vida. É tão tremenda a glória de Deus, é tão santo, lindinha, que a gente não tem condição nem de contemplar Deus. A gente vai ver Deus através de Jesus. Nós não temos condição. Ele é puro, santo. Isaías, quando ele viu, ele não aguentou, ele se jogou no chão. Aí ele reconheceu que ele era pecador. E o que a câmera fez nessa hora? Tá! Mostrou Isaías contrito. Mas Isaías disse: eis que um dos anjos, com uma tenaz. Uma tenaz é um ferrinho que pega a brasa. É aquele ferrinho que você pega a brasa para puxar de um lado para o outro, sabe? Com uma brasa, ele foi e pegou uma brasa viva do altar. O que ele fez com essa brasa viva? Vocês se lembram? Aí a câmera de Isaías fez isso, no altar de Deus, pegando a... E o cameraman que estava do lado de Isaías fez isso. Isaías estava aqui, ele pegou e viu, lá vem a brasa. Tocou os lábios de Isaías. A câmera fechou, para mostrar que é Deus quem perdoa os pecados, porque ele confessou. E aí, estão perdoados os teus pecados. Aí Isaías ficou no chão e ouviu uma voz, o Senhor dizendo na Trindade: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nessa hora, o sistema de som estava ok, para poder Isaías escutar. Isaías disse o quê? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando você pega tudo isso e aplica na transmissão do culto, você vai ver o sentido doutrinário da liturgia sendo transmitido para quem está em casa. Não fica aquela câmera parada o tempo todo. Está entendendo? Vamos ter um momento de oração. Aí o pastor está aqui. Vamos ter aquele momento de contrição agora. Alguns instantes para que você silenciosamente ore a Deus. E a câmera fica aqui. E quem está em casa? A imagem congelou? O que foi que aconteceu? E tem dirigente que às vezes não fica alguns instantes, ele fica alguns minutos, né? Ele demora. Nem se mexe. Você não sabe se a câmera travou ou não, certo? Mas tem tanta gente que está de joelho orando e a câmera podia dar um panorama para que a igreja... Quem está em casa... Eita. Então, esse é um livro que eu explico, pela narrativa bíblica, como deve ser a transmissão. O outro, quando mudam as estações. Gente, eu não trouxe esse livro, que eu tenho pouco, mas os 2 que eu trouxeram o Reinaldo já disse que quando mudam as estações. O que é esse livro? Quando mudam as estações, é que fala da nossa vida nessa idade. Que cachinho lindo esse. Bonita, viu? Nessa idade, como é que a Bíblia fala dessa idade de criança? Como é que a Bíblia fala da juventude, que estamos chegando na vida adulta? E como é que a Bíblia fala do idoso? Você sabe o que é o idoso? Eu disse para ele: você sabe o que é um idoso? A senhora sabe o que é um idoso? Mas a senhora sabe o que é um idoso? É um jovem que deu certo. Pronto, acabou. Ela é uma jovem que deu certo. Está aqui, ó. O jovem tem que lutar a vida toda para chegar a ser idoso, para poder dar certo. Tem muitos que não dão certo. Deixa quieto no canto, certo? Então, quando muda as estações, sobe mais um pouquinho. Aí vem harmonia no culto.
A música e o chamado ao serviço, a orientação bíblica para o ministério de música. Eu falo sobre liturgia, sobre música. E tem o outro, pode passar ali, a revitalização do canto, certo? Que foi o primeiro que eu escrevi, tive a grande satisfação e o prazer, né? Tanto esse como Quando Mudam as Estações, prefaciado pelo reverendo Hernandes. Então, depois você pode entrar no meu site, você coloca anuacifontes.com.br e lá você vai ter acesso a esses livros, se puder encomendar, e tem as músicas. Você pode levantar mais um pouquinho? Aí subir aí a tela? Pode subindo. Tem os artigos, né, que eu tenho escrito para o Brasil Presbiteriano, muita coisa boa sobre música. É importante você ler, são somente sobre louvor e adoração os artigos. Sobe mais. E aí tem a minha discografia. Vai subindo. Vai subindo. Olha eu novinho ali, gente, cabelo preto. Tá vendo? Então a música sempre fez parte da minha vida. Então vocês podem depois entrar. E essas músicas, todas desse trabalho que estão aí, você pode escutar gratuitamente. Você escuta todas as músicas lá. E você aprende aquela que eu cantei, as duas que eu cantei aqui. Certo? Meus amados, eu queria... Não vou me delongar, nós temos aí pelo menos mais uns 15 minutos, né? Para falar aqui, mas é importante. O tulipe. Você sabe o que é tulipe? Tulipe, T-U-L-P, é um acróstico de uma expressão em inglês. Total depravação, né? Aí você tem a depravação que nós nascemos em pecado, incondicional eleição, que é em inglês, né? Limitada expiação, irresistível graça e perseverança do santo, que é um acróstico das doutrinas reformadas, né? Que Calvino, depois que Calvino já foi na presença do Senhor, né? Então houve uma discussão na época entre os calvinistas e os arminianistas, né? Que são uma outra linha doutrinária, né? Que defende que você escolhe a salvação, os arminianos, e pode até perder a salvação. Mas nós que somos reformados não cremos nisso. Porque o que a Bíblia diz? Não há altura, nem profundidade, nem largura, nem comprimento, nem vida, nem morte. Nada pode o quê? Nos separar do amor de Deus que está onde? Como é que eu vou perder a salvação? Não adianta, papai. Deus é mais forte do que a minha vontade. Nada nos faz. Outra coisa. Eu e você, a gente foi escolhido antes da fundação do mundo. Em Efésios diz isso. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E no tempo certo, ele nos chama, certo? Então, esse CD Tulipe são músicas que falam sobre isso, né? São 9 músicas que vão falar dessa doutrina. E é bem interessante para aqueles que tocam agora. Não é um álbum congregacional. Ele vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre música congregacional. Não é. Para os músicos aqui de plantão, é um álbum empenado. A harmonia é empenada mesmo, multitonalidade, uma série de coisas, certo? Mas eu tenho canções congregacionais como a Majestade, que eu cantei, que estão em outros álbuns. Eu queria conversar com você. Deixa eu abrir aqui. Brevemente sobre como a adoração envolve toda a igreja. Como a música envolve toda a igreja, não somente os que tocam, não somente o povo que canta, toda a igreja, a liderança, aqueles que passam na rua. Eu tenho um testemunho que eu conto que me chamou muita atenção. Eu estava num congresso, uma semana teológica, falando lá em Belo Horizonte, num seminário, e eu conversando com uma otorrino cristã. E aí ela veio me fazer umas perguntas sobre algumas questões técnicas, que se tiver gente para a aula de sonorização, eu vou compartilhar isso tecnicamente com o povo. Que aumentou o número de pacientes com problemas auditivos por causa do monitor auricular. Certo? E depois a gente vai conversar sobre isso. O monitor auricular aumentou muito os problemas auditivos. E ela conversando, sabendo minha opinião, aí eu tive que dar não somente minha opinião técnica, mas uma opinião pastoral sobre isso. E é interessante que ela contou para mim rapidamente como foi a conversão dela. Ela lá em Belo Horizonte, morando perto da Igreja Batista de Lagoinha. Aí
Diante do Trono foi gravar um novo CD, lá perto de um estádio que tem, e começaram a ensaiar e tocar. E ela estava no apartamento, ela não era crente. Ela, meu Deus do céu, ela fechava a janela. Que música chata. Eu não aguento mais esses bandos de crente cantando essa coisa. Ah, meu Deus do céu, que hora vai acabar esse negócio? E nada. Né, era uma produção muito boa que eles faziam na gravação do DVD, né, o Diante do Trono. Por tudo que tens feito. Imagina um estádio cantando isso. E ela, ah, meu Deus, não sei o que. Aí, terminou. 11 horas da noite. Ufa, terminou, vou dormir. Tá. No outro dia de manhã, chega uma amiga dela, que ela gostava muito. Oi, fulano. Oi, entra, sobe aí, vem tomar um café comigo, tudo bem. E aí, como é que você está? Ah, não, agora eu estou melhor. Ontem foi difícil para mim dormir, porque teve essa chatice aí do Diante do Trono, tocando ali, perturbando. Esse pessoal aí, ela, poxa, o que foi? Eu trouxe um presente para ti, o que é? O CD do Diante do Trono. Ela disse que ela não virou nem o rosto, ela só olhou assim de lado, ó. Como era amiga dela e ela tinha um carinho muito grande, ela, tá bom, me dá, deixa aqui. Vamos tomar café? Deixa aí. Ah, é minha amiga, não tem problema. Tomaram café, conversaram, a amiga foi embora. Isso era um domingo de manhã. Ela não estava em igreja nenhuma, ela começou a arrumar a casa, que era o cotidiano dela no final de semana. Aí ela arrumava a casa aqui, o CD ali. Aí ela... CD chamando a atenção lá, não, peraí, eu vou ver que negócio é esse. Pegou o CD e botou lá no som. Ah, pelo menos se ela perguntar para mim, tu escutou? Eu vou ser educado, eu vou dizer, escutei. Ela começou a fazer as coisas, escutou. Ela disse, pastor, o CD nem terminou de tocar. Eu estava no quarto, de joelho no chão, chorando. Aquela música entrou no meu coração. Qual música? Todas. Cada uma parece que era Deus falando para mim direto. Eu, meu Deus, o que é isso? Não, não quero. Senhor, não, meu Deus do céu. Aí ela ligou para essa amiga dela. Tu tá onde? O que foi, minha? Tu me deu aqui um negócio que... Aí a amiga correu lá de tarde. Elas oraram, foram para a igreja. Ela é crente no Senhor Jesus, casada com o servo do Senhor. Você vê como a música faz. Não é isso que o Salmo 40 diz? Que quando a gente canta firmado na rocha, muitos verão, ouvirão. O pessoal que passa na rua. Aí escuta... Eles estão cantando aqui uma música, olha que música. Você não tem ideia do efeito que a música vai causar na vida das pessoas. Eu queria que você, se possível, também a projeção, abrisse em Salmo 135, 19 e 20. Salmo 135, 19 e 20. Vamos falar brevemente sobre isso aqui, só para você entender a importância. Como esse texto é bacana, gente. Olha que texto legal. Você vê a mensagem profunda desse texto aí? Você vê a mensagem ministerial desse texto aí? Você vê o conteúdo doutrinário desse texto? O conteúdo teológico? Aí você pode dizer, não, pastor, eu não estou vendo isso aí. É um texto narrativo. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Aí o outro... Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Eu vou falar brevemente aqui para vocês. Nós falamos ontem que Deus nos chamou para sermos seus adoradores. Coloca lá o primeiro verso. Deixa aí aberto o primeiro verso para a gente acompanhar, por favor. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Êxodo 19 diz assim: sereis propriedade peculiar dentre todos os povos, sereis a minha nação santa. E nós lemos ontem: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Eu disse ontem, eu quero reafirmar para você. Sabe o que é a casa de Israel? Você e eu, nós somos casa de Israel. A Bíblia está dizendo: vocês, nós aqui, bendizei ao Senhor. Ele está dizendo: vocês que moram em Maceió, bendizei ao Senhor. É isso que ele está dizendo. É uma orientação, isso não é uma sugestão, é uma orientação quase que ordenativa para o chamado que nós tivemos. Então nós temos que bendizer ao Senhor. Quem? O povo que está sentado aqui. Preste atenção.
É o povo que está sentado. Não estou falando dos pastores, nem daqueles que estão conduzindo. O povo que está sentado aqui tem que bem dizer ao Senhor. Não adianta. É a graça de Deus que nos chama para isso. É uma orientação. Mas ele diz também, aí, ele fala sobre a casa de Arão. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Primeiro começou com a casa de Israel, o povo de Deus, chamado, que foi comprado, foi separado. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Malaquias 2,7, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento. E Levítico 10,10 já fala sobre quem era Arão, o sacerdote. Quem são os sacerdotes no dia de hoje? São os líderes da igreja. São os pastores, são os presbíteros, são os diáconos. Esses que estão aqui para conduzir a igreja de forma geral. Então, é a igreja que tem que louvar a Deus? É. Casa de Arão. Ou seja, pastores, ele está dizendo, igreja, louve ao Senhor. Pastores, presbíteros, diáconos, louvem ao Senhor. A igreja canta e o pastor tem que cantar. Ele é um líder da igreja, ele foi escolhido por Deus para estar à frente da igreja, conduzindo de acordo com a orientação bíblica. Então é casa de Arão, bendizei ao Senhor. Não somente a igreja, mas é uma responsabilidade da igreja, é uma responsabilidade daqueles que estão atrás do púlpito, sentados nas cadeiras, dirigindo. Precisam louvar a Deus, porque são exemplos e são líderes. E o outro verso, como é que diz? Casa de Levi. Os músicos. Porque os levitas não eram só músicos, eles carregavam o altar, eles carregavam todos os utensílios. Gente, os levitas não só tocavam, eles não chegavam na hora do culto para tocar, não. Lá em 2 Crônicas 29, o rei Ezequias, que texto belíssimo. O rei Ezequias restaurou o culto no templo do Senhor, que o seu pai desobedeceu a Deus, e seu pai não realizava o culto. Sabe qual foi a primeira coisa que o rei Ezequias fez, amados, quando ele restaurou o culto? Atenção, músicos, isso é para nós aqui. Ele restaurou as portas do templo. E o que é que tem a ver porta com música? Na casa de vocês tem porta? Tem. Não tem? Quando você chega em casa, você entra, sua mãe entra, você entra, aí tua mãe às vezes diz, como é teu nome, linda? Cecília. Às vezes tua mãe diz, Cecília, tu fechou a porta? Eita mãe, eu vou fechar. Por que tua mãe se preocupa com isso? Para não deixar entrar qualquer pessoa, qualquer coisa, tá entendendo? É uma porta, é uma segurança que regula quem entra e quem sai. Portas no Antigo Testamento e na Bíblia fala sobre isso. Não é assim que Jesus nos fala, lá em Mateus 6? Tu, quando orares, entra no teu quarto e trancada a porta, momento só com Deus. Deus vai te ouvir. É naquele momento que Deus vai te ouvir que você está sozinho, deixa o mundo lá de fora. Ezequias restaurou as portas. Mas o que tem a ver porta com música? Né? A música é uma grande porta de influência dentro da igreja. Que tipo de música eu toco? Que tipo de arranjo eu faço? E o Eli vai falar sobre isso. Ele é propício para o canto congregacional? Nós vivemos numa cultura multifacetada, amados. É uma cultura muito grande, uma cultura que tem diversificação tremenda. Eu sempre que eu não vou nos congressos, aí eu digo isso. Ele já sabe o que eu vou falar. Por que eu não devo tocar samba no culto? Porque o samba é sincopado, ele tem aquele ritmo. E aquele ritmo foi criado para uma proposta de dança, de coreografia extremamente sensual. Essa é a proposta do samba. É bonito o samba como música? É. A gente com música a gente escuta, né? Todo sincopado. É. Mas quando você escuta o samba da escola de samba, ele é diferente um pouquinho, né? Tem uma situação diferente. Poxa, por que isso? Porque as baianas, elas são muito diferentes, você já viu? Elas ficam... Poxa, que baianas estão tudo meio dura, né? Não. Elas estão representando a Tia Ciata, que é uma entidade do candomblé.
E a porta-bandeira é a tia Seata. E o mestre Sala está adorando ela. Você lembra que eu falei sobre adoração? O que é adoração? É prostrar-se, né? Lembra agora, quando você vê a propaganda na televisão, do mestre Sala dançando com a porta-bandeira. O que ele faz? Fica assim, ó, ao redor dela, fazendo isso o tempo. Ele está adorando. Ali é uma religiosidade. Então eu devo tocar o ritmo de samba, de escola de samba no culto? Não, calma. Observai todas as coisas, retém o que é bom. Não vos conformeis com este mundo, com este século. Paulo fala isso em Romanos. O que é conformar? É tomar a forma. Não tome a forma desse mundo. Lá em Êxodo, já nos últimos capítulos, a partir do capítulo 30, Deus disse: Moisés, vem cá. Tu vai, desce a casa do perfumista e tu vai pegar aquelas mesmas ervas aromáticas e tu vais fazer uma combinação diferente, exclusiva para mim. O incenso para mim, não vai ser para uso comum. E o que é o incenso? Apocalipse diz que o incenso é a oração dos santos, né? E eu falei ontem, o que é uma oração? É o nosso canto. Então o nosso canto como incenso tem que ser exclusivo para Deus. Não podemos deixar de ter essas influências, temos que ter cuidado com essas influências. Ah, pastor, mas a gente pode tocar o reggae? Eu vim de uma cidade que é capital do reggae, né? São Luís do Maranhão. Pode tocar o reggae? Bom, você pode até ver como é que é o compasso, a pulsação, e você fazer alguma coisa diferente, como o pessoal fazia em São Paulo, um reggae diferente, que não é o roots, que o roots, a acentuação é no terceiro tempo. Ele é 4x4, mas acentua o bumbo no terceiro. Aí fica diferente, fica. E o reggae eles dançam sempre no contratempo. Mas a Bíblia fala sobre isso, fala lá em Reis, quando o profeta estava diante dos servos de Baal, você lembra, né? Lá que fizeram uma fogueira, tá aí agora. Aí o profeta ficou olhando assim, e os servos de Baal, sabe o que eles faziam? Eles estavam dançando ao redor da fogueira, manquejando. O que é manquejando? Dançando em contratempo. A Bíblia fala sobre isso, para chegar a um êxtase. Então nós temos só que ter cuidado com a nossa cultura, muito cuidado para não trazer para dentro da igreja. Tem algum baterista aqui? Cadê ele? Eita. Tem uma festa muito bonita lá em São Luís, colorida, o Bumba Meu Boi, né? Todo mundo conhece, né? Bumba Meu Boi. Eu não vou nem me estender aqui para falar do maracatu, que Deus me chamou uma vez. Eu estava em casa, morando eu, minha esposa e os 2 meninos em Recife, sem parente nenhum. Naquela semana eu estava tão liso, gente. Deus, o estúdio que eu trabalhava fechou, e agora como é que eu vou sustentar? E alguém me liga: ei, você não quer vir ajudar na produção aqui de um trabalho cultural? Oh, Deus, obrigado. O dinheiro sai na hora. Oh, meu Deus, eu vou pagar o aluguel, que bom. Eu vou. Aí quando eu cheguei lá no estúdio, o que é isso? É o maracatu Estrela Brilhante. Eu não conheço. Você sabe como é o maracatu? É todo tempo no contratempo, né? Aí eu, dentro do aquário do estúdio onde grava, tinha uma senhora muito simpática. E ela cantando com uma boneca na mão. E como eu lá em São Luís, algumas vezes eu fui para culto de oração da Assembleia de Deus, eu ia tocar com os músicos lá, círculo de oração. Eu fiquei assim: rapaz, ela está cantando numa língua diferente, lembrando um pouquinho aquelas pessoal lá, que eu não estou entendendo. Aí ela veio, me cumprimentou, falou: oh, tudo bem, eu não sou daqui, eu queria que você me explicasse. Eu estava aqui, ela disse: eu estava cantando, é uma louvação a Calunga, a nossa entidade. Gente, nessa hora eu senti um cheiro de enxofre tão grande. Que negócio é esse? Não somente isso. Olha, eu nunca briguei tanto com Deus como nesse dia. Foi uma briga de fração de segundo. Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deus, eu não quero estar aqui. Tu não me deu esse talento para me estar aqui, Senhor. Mas Deus, gente, é tão bom, que Deus nessa hora fez assim comigo. Olha, aí eu olhei lá no fundo do corredor, tinha um bebedouro. E Deus sabe, quando você está falando com uma pessoa que a pessoa não quer parar de falar, dê um copo d'água para ela. Ela vai ter que parar lá. Oh, obrigado. Nessa hora você já muda de assunto. E Deus fez isso. Deus fez eu perceber lá o bebedouro, e eu fui. Gente, eu fui daqui para o bebedouro brigando com Deus. Senhor, não sei o que, por que tu faz isso, Senhor? Tu não pode fazer assim, Senhor. Tu me deu esse talento e tal. Aí Deus, agora eu vou falar para ti.
Tu já é um formador de opinião na igreja. Então tu precisa conhecer o que acontece lá fora, para tu poder orientar o meu povo. Eita Deus. E tu vais entrar e vais sair, e eu estou contigo. A minha oração foi mais rápida do que a oração de Neemias. Gente, é a oração mais rápida da Bíblia, sabia? Neemias está servindo o rei aqui, com a cara triste aí. O que tu tens, Neemias? Não, porque o túmulo dos meus pais, lá na cidade que eu morava, está destruído. Eu estou muito triste. Aí sabe o que o rei fez? O que tu me pedes? Gente, foi fração de segundo. Senhor, e agora? Ele orou e disse, eu quero isso, isso, isso. E o rei atendeu. E ele foi para restaurar. Que lindo isso, né? Então, amados, nós temos que ter cuidado com isso, certo? O reggae vem daquilo que é chamado de rastafarianismo. É por isso que eles gostam de, né, a maconhazinha. Porque é para entrar em transe. Muitos não sabem disso que tocam reggae, mas é. Certo? Bob Marley já vinha dessa história, do rastafarianismo. O bumba meu boi é uma polirritmia. O que é uma polirritmia? Nós já estamos encerrando, amados. Eu não vou prolongar muito, porque é muito assunto. Mas ó, polirritmia é isso aqui. É quando você junta dois compassos num só. Você junta o compasso 4x4 e o 6x8 numa música só. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Junta isso. Isso é uma polirritmia. Agora imagina 200 pessoas tocando isso com matraca, que são dois pauzinhos, com um tambor onça, que é um cuicão que faz no tempo sincopado. E a maraca. Aí eu comecei a estudar sobre isso. Isso tem uma ligação religiosa. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo lá? Casa de Levi. Temos que ter cuidado com aquilo que a gente toca aqui. Tudo é uma informação para a igreja. A letra, o ritmo, o arranjo, o estilo da música. Então, o que o texto está dizendo? Bote lá o texto para mim, já estamos encerrando. O texto diz: Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, casa de Israel é a igreja. Casa de Arão, os líderes. Casa de Levi, aqueles que têm a responsabilidade com o culto, a responsabilidade técnica de conduzir, de dirigir, de fazer a música. Só para vocês entenderem, músicos, lá em 2 Crônicas 29, quando o rei Ezequias reorganizou o culto, restaurando as portas, isso que tudo que eu falei de ritmo é uma porta de influência na igreja. Aquilo que a gente canta, o que culturalmente está cantando lá fora, como é que eu posso filtrar isso, adequar isso para a igreja, para que não seja simplesmente uma reprodução do que está lá. Isso é uma porta de entrada, de influência, certo? E não somente isso. Como é que as moças vêm ministrar o louvor? Que tipo de roupa? E os rapazes? É uma influência. Eu estive lá na IP Alfa, lá na Alphaville, em São Paulo. Lá eles têm até uma combinação. As moças não podem ir com qualquer roupa, não. Tem que ser uma roupa que não chame a atenção, senão ela nem sobe para cantar. Ah, mas aqui vai ter uma programação de mocidade e tal. Quando é sábado de tarde, aí o jovem vem de bermuda. Epa, bermuda você usa em casa, que é a casa de Deus. Volta, vai te vestir. Tudo isso é influência. Isso são para os levitas. Então, amados, nós que estamos casa de Levi, bem dizer ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bem dizer ao Senhor. Então é uma orientação para que esse bem dizer, esse louvar, ele seja regulado pela palavra. Cantar com o coração, dar a orientação sobre o canto congregacional, o que vai acontecer, tocar de acordo com que a igreja tenha liberdade de louvar e engrandecer. A liderança aqui, uma pequenina palavra aos líderes: momento de contrição no culto. Tem aquele momento de oração, né? Aí chega o presbítero, né? E diz: vamos ter agora, muda até o tom de voz nessa hora, né? Vamos louvar ao Senhor alegremente com o hino 67.
67, alegremente, louvar a Deus, não tem nada a ver. O que é o hino 67? Sonda-me, ó Deus. É o hino de contrição, de entendimento que nós pecamos diante do Senhor. Eu não posso dizer, vamos louvar a Deus. Você não está louvando. Esse é um hino que você está orando em contrição. E o hino de louvor, vamos nós louvar a Deus, santo, santo. Isso sim, certo? Aí tem que dizer, vamos cantar alegremente aquele hino. Sim, sofrimentos te causei, ó Deus. É em tom menor, não é nem em tom maior. E tão triste que o hino é, para mostrar o nosso sentimento de culpa em que Deus vai e tira. Então, meus amados, o canto congregacional, ele tem toda essa estrutura teológica, doutrinária e técnica. A igreja tem que cantar. E a igreja vai cantar cada vez mais bonito quando os líderes que estiverem aqui na frente estiverem orientando. Não dizendo, cantemos o hino 11. O que é hino 11? É o santo, 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 né? Santo, santo. Vamos ficar de pé, vamos declarar a santidade de Deus. Ele é formoso, Ele é bendito, Ele é eterno. Vamos cantar de acordo com o que está a letra aqui. Declare isso agora. Santo, santo. É isso, Deus nos chama para isso, amados. E a liderança tem que orientar a igreja a entender o que está cantando. E os músicos têm que contribuir com tudo isso. Então, queridos, eu queria encerrar dizendo para você: igreja, procure entender aquilo que você canta. Líderes, pastores, procurem entender aquilo que você vai conduzir a igreja a cantar, para que você inspire. E os salmos nos orientam isso. Louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento obras do seu poder. Está orientando o povo a fazer isso. O salmista orienta. E os músicos têm que chegar conforme o Ezequias disse. Os músicos estão todos para cá, né? Tem alguns, os músicos aqui do meio, vou dizer para eles aqui. Ezequias, ele, aqui não vão escutar não. O Ezequias, ele restaurou o culto no templo. Não vou nem olhar para a irmã aqui, porque eu sei que ela não estava tocando no louvor. E aí a Bíblia diz lá no capítulo 29, 2 Crônicas, que o Ezequias estava no palácio de madrugada e se dirigiu para o templo. E os músicos já estavam no templo com seus instrumentos em pé, aguardando o Ezequias chegar. Preparação, responsabilidade, compromisso com o horário, a seriedade com aquilo que vai ser feito. O músico não chega na hora do culto, não chega atrasado no ensaio. Ele está lá disposto, porque ele vai fazer o melhor para Deus. Então a responsabilidade é de todos nós, da igreja que canta, dos líderes, pastores e dos músicos. Que possamos ficar incomodados com isso e buscar cada vez mais e compartilhar isso com os nossos irmãos, para que a nossa adoração e o nosso louvor possa chegar com mais seriedade ainda, não somente com a intenção, mas com mais seriedade na presença de Deus. Amém? E depois vocês podem entrar no site lá para, se quiserem adquirir os livros, certo? Aí vocês têm como adquirir lá diretamente para o site, que eu não trouxe aqui assim. Que Deus os abençoe.